Na rica comunidade do condado de Orange, grandes segredos terminaram em morte. Na verdade, parecia ser uma execução. Não foi só um roubo que não deu certo. Foi um crime horripilante. Coisas assim não acontecem numa comunidade nobre e segura. Foi uma cena terrível. Nós tínhamos muitas provas, mas não tínhamos ideia do culpado. O que alguém tinha contra essa família para querer vê-los mortos? Eles eram extremamente ricos, mas também enfrentavam muitos litígios. Eles tinham muitos inimigos. Todos podiam ser considerados suspeitos. O autor do crime estava com muita raiva e matou a sangue frio. What was it that made you come to the conclusion that what you chose to do was your only option? I just thought I had to do it. I had to do it. Magazine, além da notícia. Here we are at, how do you focus this thing? Here we are, almost to Carmel. And you narrate the rest. É uma história de mistério perfeita para a People Magazine. Um assassinato que envolve muito dinheiro, muitos inimigos e muitos segredos. Brad e Andrea Sachs eram milionários que começaram um relacionamento deles como rivais nos negócios. Brad e Andrea se conheceram numa feira de informática em San Diego. Ele estava vendendo o que chamavam de chip semicondutor, mas por coincidência tinha uma loura de olhos azuis no outro lado da feira que estava vendendo exatamente o mesmo tipo de chip para computador. E foi assim que ela conheceu o Brad. Ela se sentiu atraída por ele porque não o viu como um funcionário medíocre. Ele parecia ser independente. Eles se deram bem. What a cute little crew. Eles se conheceram e se casaram um ano depois. Foi uma cerimônia bacana em Huntington Beach, bem em frente à praia. E eu era louca por surf, então foi perfeito. E a Andrea ficou linda de noiva. Eu acho que existia ali algo mais que uma simples química. Acho que havia ambição. Eles não tinham apenas um relacionamento romântico, havia também um relacionamento comercial. Com o tempo, o casal se envolveu em vários negócios. Empresas de tecnologia, bares de vinho e aquisição de muitos imóveis. Andrea era o cérebro dos negócios e Brad o executor. Andrea e Brad foram muito bem-sucedidos. Em 2014, eles tinham 5 filhos. Eram donos de cerca de 80 milhões de dólares e moravam numa enorme mansão nas encostas de San Juan Capistrano. A aproximadamente 1h45 da madrugada, uma moça de 16 anos ligou para a emergência. Ela contou para a polícia que acordou com tiros no meio da noite. Minutos depois, a polícia chegou à mansão do bairro Nobre. A casa estava um caos. 2 adolescentes tentavam ajudar o irmão de 8 anos que foi baleado 3 vezes. A criança ferida foi levada pelos paramédicos até o hospital da região. A polícia protegeu a área do crime e continuou a procurar por outras vítimas. Eu estava andando pelo corredor que levava até a Suite Master. A primeira coisa que reparamos foram as cápsulas de bala no chão. Vidro quebrado. O quadro era terrível. Em seguida, dentro da Suite Master, encontramos 2 adultos mortos a tiros. As vítimas eram Brad e Andrea Sachs.
os pais das crianças. Eles estavam crivados de tiros e sofreram ferimentos de bala fatais na cabeça. Depois que descobrimos que Brad e Andra foram assassinados, nós interrogamos as duas filhas. Lana contou à polícia que a porta do quarto dela estava bem fechada para manter os cachorros lá dentro e que de alguma forma ela dormiu durante o ataque. Mas Alexis não. Ela viu a sombra de alguém que atirou nela uma vez e foi embora. A bala passou de raspão pela cabeça dela, que teve sorte em sobreviver. Ela não foi capaz de informar nenhum detalhe sobre a identidade daquela pessoa. Os investigadores estavam perplexos. Por que o assassino matou Brad, Andra e o pequeno Landon e deixou duas testemunhas, Lana e Alexis, vivas e ilesas? We've determined at this point that it's not a murder-suicide. We're investigating it as a homicide. However, we don't have any specific suspect information to provide at this time. Não se tratava simplesmente de um assalto que terminou mal. Pela posição dos corpos, pela localização das cápsulas, era muito óbvio que as duas vítimas já haviam sido mortas enquanto dormiam. Foi claramente uma execução. De cara, parecia que os pais foram mortos em primeiro lugar. O menino foi baleado em seguida e depois veio o tiro na terceira criança. Mas qual foi o motivo do crime? O que parecia óbvio. A princípio, nada. They were the most genuine people. They were beautiful. Such amazing people. Os vizinhos ficaram aflitos, achando que havia um assassino à solta. Assassinatos não eram nada comuns naquela área nobre de San Juan Capistrano. Talvez naquela rua houvesse alguma chamada de violência doméstica, mas nunca de tiros, assalto à mão armada e muito menos homicídios. Nós interrogamos a vizinhança, esperando encontrar quem tivesse visto alguma coisa. Ou talvez ouvido alguma coisa que nos levasse a um suspeito em potencial. Cada uma das casas dali ocupa um terreno de 4.000 a 8.000 metros quadrados. Então, o que não falta para eles é privacidade e espaço. Portanto, interrogar a vizinhança não serviu de nada pra gente. Os dois filhos mais velhos dos Sacks, Miles e Ashton, estavam longe numa faculdade no estado de Washington. Tivemos que dar a notícia para eles pelo telefone, que decididamente não era a forma ideal. Depois que receberam as notícias devastadoras, pegaram um voo para a Califórnia e partiram para o hospital onde o irmão deles, Landon, de 8 anos, estava lutando pela própria vida. Ashton e Miles sempre competiram entre si quando crianças. Mas de repente nada daquilo tinha importância. Os irmãos precisavam se aliar e substituir os pais que perderam. No hospital, Landon permanecia na unidade de tratamento intensivo. Ele tinha uma bala alojada na coluna e estava paralítico da cintura para baixo. Era realmente triste ver aquele garoto que, na época, só tinha 8 anos e que não sabia o que tinha acontecido com os pais dele. Os irmãos dele estavam meio que perdidos. Era triste ver tudo aquilo. Ashton era realmente muito próximo do irmão caçula, Landon. Ele era, de fato, uma figura paterna para o Landon. Ashton, à noite, liberava a enfermeira e ficava ali, ao lado dele. Os investigadores interrogaram os irmãos Sacks para apurar quem poderia querer prejudicar a família. Durante o interrogatório inicial no hospital, Miles e Ashton acreditavam que os pais deles tivessem inimigos por conta dos negócios.
Brad e Andra valiam dezenas de milhões de dólares. A fortuna deles era oriunda de uma série de negócios. Andra e Brad eram muito bem-sucedidos, mas tinham muitos inimigos. Especialmente a Andra. Ela era de fato uma águia nos negócios. E isso contrariava muita gente. A polícia pesquisou um litígio em especial. Brad e Andra começaram uma empresa chamada Flashcom. Andra recebeu, na verdade, 9 milhões de dólares. Mas, quando a Flashcom faliu, vários sócios da empresa se voltaram contra ela. Andra parecia ter medo dos investidores. Ela me disse, eles querem o dinheiro deles de volta. A essa altura, a polícia tinha um motivo para investigar os sócios nos negócios de Andra e Brad. O dinheiro era o motivo para se cometer aquele crime? Eu achei que pelo volume de dinheiro envolvido, podíamos cogitar que alguém tivesse contratado um assassino. February 9th, someone came into this multi-million-dollar home on Pepper Tree Bend in San Juan Capistrano and, from appearances, tried to eliminate an entire family. They almost succeeded. Andra e Brad Sachs morreram. Foram baleados enquanto dormiam na própria cama. O filho caçula deles, Landon, de apenas 8 anos, também foi baleado. Landon sobreviveu, mas nunca vai andar novamente. A minha primeira reação foi de choque e de descrença. Brad e Andra tinham 5 filhos. Eles eram pais amorosos e faturavam milhões e milhões de dólares. Eu acho que eram felizes. Eu estava tentando entender ou imaginar por que é que alguém faria aquilo. Myers, o primogênito de Brad e Andra Sachs, estava de alguma forma familiarizado com as pessoas ligadas aos negócios do casal. Ele nos deu os nomes de várias pessoas que tiveram conflitos recentes com Brad e Andra. Naquela lista havia várias pessoas que estavam lidando com o processo da Flashcom. O processo ainda estava pendente na época dos assassinatos. Brad e Andra começaram uma empresa chamada Flashcom. Flashcom era um provedor de serviços da internet. O negócio estava indo muito bem, mas na época houve uma controvérsia sobre o talento dela para continuar no quadro de diretores. Entre outras coisas, eles a acusaram de ser irracional. Ela tinha muita personalidade. Era muito ambiciosa, queria realmente vencer. Ela sempre queria mais. Por conta de conflitos entre Andra e o conselho de diretores, eles votaram pela saída dela da empresa. Mas Andra não deixou barato. Ela negociou uma indenização de 9 milhões de dólares. Mas depois que ela recebeu esse pagamento, a Flashcom veio à falência. E os proprietários queriam que ela devolvesse os 9 milhões de dólares. Andra se recusou e, durante o processo, ganhou vários inimigos. Quando Andra retirou as cotas dela, algumas pessoas acharam que ela não deveria ter feito aquilo. Será que alguém quis resolver a situação com o matador de aluguel? Comprovava a versão de que ambos estavam dormindo na hora dos disparos e que eles morreram instantaneamente, baseado nos lugares dos ferimentos. Uma das coisas que eles também descobriram na autópsia foi que todas as vítimas foram baleadas com um calibre 22. Mostrou também que as balas e os cartuchos encontrados no local do crime foram disparados de um mesmo revólver. Calibre 22 é muito comum. Portanto, naquele momento, havia uma enorme quantidade de armas de fogo que podiam ser cogitadas como possibilidades. Olhando o local do crime, diante da quantidade de tiros que atingiu tanto Brad quanto a Andra Sachs, vemos que não foram apenas 1 ou 2, foram mais de 20 disparos diretamente neles. Não significa necessariamente um ataque descuidado. Para nós, pareceu se tratar de raiva. Um ataque de raiva.
Mas se foi um ataque, por que atirar nas crianças? Elas não estavam envolvidas nesses conflitos comerciais. Nesse momento, acreditamos que os disparos podiam ser mais de ordem pessoal do que por questões de negócios. Pesquisamos as pessoas relacionadas no processo da Flashcom para checar se eram passíveis de responsabilidade. Depois de conversarmos com os envolvidos, não encontramos nenhuma prova de que o assassinato de Brad e Andra tivesse algo a ver com o processo da Flashcom ou com qualquer pessoa envolvida. A maior pista deles caiu por terra e os investigadores voltaram à estaca zero. Enquanto os detetives buscavam um novo ângulo, a família Sachs enfrentava um outro dia tenebroso. No dia 16 de fevereiro de 2014, Andra e Brad foram homenageados com uma tradicional cerimônia judaica no Monte Sinai. Todos os filhos de Brad e Andra Sachs foram ao enterro, com exceção de Landon, que ainda estava no hospital. Everyone who knew Andra and Brad knew how much they loved each other. They were perfect for each other. They're still together. They'll be together forever. Even though they're not with us in physical form, I really do believe that both of their energy is alive. And they are both with us. And they will always be with us. And they will continue to guide me throughout life. Quem tivesse um problema podia ir até Andra. Ela ia escutar. Ela era uma espécie de figura matriarcal. Essa figura deixou de existir. E isso foi devastador. A família desmoronou. Hello everybody, I am Miles. I am Andrew and Brad's oldest son, and they frequently call me their number one, and you know, I felt the same way about them too. There was no one else there who would be there for me, who would make me as happy as they could. There's no way I can describe the love for them I have for them. There's no words. I mean, always been there for me. Even when things got rough, it helped smooth them out for me and made sure I was happy no matter what happened. There was never a time I couldn't turn to them or couldn't tell them anything. The most important things my parents, aside from their love for one another, is their family. It even includes the dogs and, you know, too. And my mom would emphasize constantly on what she did was for her family, for all of us. She was driven and never gave up no matter what happened. She spent the majority of her life making sure that no matter what happened to her, the family would be okay. We are faced with this mystery. How to make sense of the senseless. How to understand what is beyond comprehension. I'd like to ask us to take a moment to reflect and pray quietly and privately. To reflect on the lives of Bradford and Andra Sachs, the legacy they leave behind. We pray also for the recovery of their family. O enterro duplo de Brad e Andra foi duro de engolir e não sabíamos quem era o culpado. Em busca de qualquer coisa que os levasse até o assassino, os detetives se debruçaram sobre a relação de Andra e Brad. Nossa equipe pesquisou todos os aspectos da relação entre Brad e Andra, incluindo a profissional, a pessoal, procedimentos judiciais, pesquisou tudo. E foi aí que encontraram o que ninguém esperava achar. Nossa investigação revelou que eles estavam divorciados, mesmo que vivendo juntos. Eu achei isso estranho. Andra e Brad estavam divorciados, mas ainda viviam sob o mesmo teto. Quando os investigadores acreditaram ter encontrado um suspeito, viram que havia mais segredos de família a serem descobertos. Brad e Andra se casaram em 1990 e em 6 anos tiveram 4 filhos. Miles era o primogênito. Ashton era o segundo mais velho. Alexa era a terceira
E Sabrina era a caçula. Andrew e Brad se amavam. E, de fato, assumiram o compromisso. Mas a coisa desandou. Em 1999, o casamento de Brad e Andra foi testado por uma terrível tragédia. Brad estava viajando a negócios, Andrew estava no trabalho, a babá estava tomando conta das crianças. A babá estava cuidando de um bando de crianças e não estava prestando atenção em Sabrina, que na época tinha 1 ano e meio. Naquele instante, Sabrina, ela saiu andando pelo quintal. A casa tinha uma piscina grande. Acho que não havia uma cerca adequada. E Sabrina caiu na piscina e se afogou. Aquilo dilacerou a família. Foi um momento crucial na vida daquela família. Eles nunca voltaram àquela casa. Simplesmente se mudaram para outro lugar. Acho que ninguém queria falar no assunto. Era doloroso demais. Era um grande obstáculo para eles superarem. Foi o início do fim da relação deles. Eles começaram a brigar e era um inferno. Eu acho que eles precisavam discutir tudo aquilo numa terapia, mas Andra achava que terapia era para os fracos. Seja forte, sabe? Siga em frente. Finalmente, Brad pediu para se divorciar de Andra e houve muita difamação. Ele a declarou mentalmente desequilibrada nos documentos judiciais e ela chegou a entrar com uma medida liminar contra ele, dizendo que ele a agrediu na frente das crianças. Há sempre alguém tentando exagerar o que a outra pessoa fez. Eu ficaria surpreso se o Brad tivesse feito a metade das coisas que Andrew o acusou de fazer, mas essas coisas acontecem quando os casais se separam. No meio dos procedimentos do divórcio, Brad saiu de casa. Durante o período em que estavam separados, Brad namorou outra pessoa. Ele arranjou outra mulher bem rápido. Pareceu estranho na época. Brad não tinha nenhum problema com mulheres, sabe? Mas eu fiquei surpreso por ele arranjar uma namorada, enquanto ele e a Andra estavam se divorciando. Mas ninguém ficou mais surpreso do que Andra quando descobriu tudo. Mesmo que ele tivesse entrado com o divórcio, acho que ela ficou surpresa porque confiava nele. E Andra estava furiosa. Os investigadores não podiam ignorar o fato de Brad estar saindo com outra mulher e de que Andra estava com muita raiva. Para mim, as pessoas são assassinadas por dinheiro, sexo ou vingança. Alguém é assassinado, alguém ganha alguma coisa, alguém se beneficia. E surgia uma outra possibilidade. Será que o novo relacionamento de Brad era a raiz do duplo assassinato? Quando Andrew descobriu sobre a nova namorada, ela ficou arrasada, simplesmente arrasada. Mas se tornou implacável. Um lado dela que eu desconhecia. Mesmo que estivessem se divorciando, Andra tinha ciúme do relacionamento de Brad que começava ali. Andra não estava nada satisfeita. Ela procurou a mulher e basicamente falou para ela se afastar do Brad. E falou sério. Ela não tinha problema em destratar ninguém. Ela era vingativa e gostava de ganhar. No final da ligação, Andra tinha praticamente acabado com o relacionamento. Depois disso, Brad abandonou a nova namorada. Ele estava mal, estava se sentindo vazio. Mas nada se compara à fúria de uma mulher rejeitada. Andra seguiu com o andamento do divórcio, que logo foi concluído.
Depois disso, a saga da família Sachs tomou mais um rumo bizarro. 2 semanas depois que o divórcio foi concluído, surpreendentemente, eles decidiram reatar. Os filhos sofreram com o divórcio. Então, acho que eles voltaram pelas crianças. Depois que Brad e Andrea se reconciliaram, eles anunciaram a entrada de 2 crianças na família, com a adoção dos irmãos biológicos Lana e Landon. Andrea adorava aquelas crianças. Com o sucesso que tinha e o dinheiro, ela queria resgatar alguém de uma vida totalmente sem futuro para um mundo repleto de grandes possibilidades. Acredito que tiveram alguns ajustes, mas eles se adaptaram muito bem à família. Para acomodar a família que crescia, Brad e Andrea compraram a casa em Pepper Tree Bend. A casa onde se sentiam seguros até aquela noite fatídica. Checando a história da família Sachs, os investigadores acreditaram ter encontrado um suspeito. Os investigadores não podiam ignorar o fato de Brad ter trocado a namorada por Andrea depois que Andrea deu um basta no relacionamento deles. E isso podia ter gerado sofrimento e talvez o motivo para o assassinato. Os detetives cogitaram se a ex-amante havia decidido que, se ela não pudesse ficar com Brad, ninguém mais poderia. Quando se trata de homicídio, quase sempre o suspeito conhece a vítima e vice-versa. Quem cometeu o crime conhecia a planta da casa, porque ela era tão grande que seria difícil alguém circular ali sem conhecer a casa. Mas nas nossas investigações, descobrimos que a ex-namorada, que foi checada por nós, nunca esteve na casa de Pepper Tree Bend. Naquele momento não parecia que um relacionamento romântico anterior tivesse a ver com o crime. Os detetives procuravam pelo assassino há um mês, sem nenhuma pista no horizonte. Profundamente abalada, a família Sachs ainda tenta se reerguer. Miles e Ashton deixaram a faculdade e permaneceram na Califórnia para tentar manter a família unida da melhor forma possível. Ashton e Miles e a família se mudaram para Coronado. E quem ia querer permanecer no lugar onde os pais foram brutalmente assassinados? Todos ali tentavam aceitar a perda dos pais e descobrir o que seria melhor para as crianças. E naquele momento, Landon tinha que se acostumar a viver numa cadeira de rodas. Ashton e Miles contrataram os antigos advogados dos pais para ajudá-los a garantir a guarda das crianças menores, Lana, Alexis e Landon. Eu acho que Ashton e Miles estavam fazendo o melhor que podiam. Enquanto a família Sachs tentava se adaptar à vida sem os pais, os investigadores buscavam novas pistas. Nós fomos até a casa de uns vizinhos e perguntamos se eles tinham visto ou ouvido alguma coisa na noite do assassinato. Eles não tinham visto nem ouvido nada, mas disseram que tinham câmeras de segurança. Nós baixamos o vídeo da casa deles e o vídeo não tinha uma qualidade muito grande, mas dava para ver um veículo chegando ao local do crime. A polícia passou a procurar por um carro compacto de cor clara. A polícia tinha finalmente uma pista para o caso, mas por quase não conseguirem ver nada, não podiam identificar o motorista, não conseguiam verificar a placa do carro. Eles procuravam vídeos com imagens melhores. Então eu chamei eles e requisitei as câmeras das principais vias de acesso da casa dos Sachs e a vizinhança onde eles moravam. Encontramos um carro que corria na direção oposta ao local do crime. Quem quer que estivesse no carro saiu dali muito rápido. O veículo parecia ser um Prius. Aquele Prius branco parecia diretamente relacionado ao crime.
Os inspetores ligaram para a família para descobrir se eles conheciam alguém que tivesse um Prius branco. O que os detetives descobriram virou a investigação de pernas para o ar. Enquanto conversávamos com membros da família, descobrimos que o Ashton estava dirigindo um Prius branco. Para os detetives, a possibilidade de Ashton Sachs ter matado os pais era inacreditável. Ele discursou no enterro, ele chorou descontroladamente e, em seguida, passava as noites em vigília na cabeceira do Landon. O Prius branco é incrivelmente comum na Califórnia. O fato de Ashton dirigir um deles não provava nada. Os investigadores ainda tinham que ligá-lo ao crime. Não acreditamos que Ashton estivesse envolvido porque o inspetor Thompson ligou para o Ashton na manhã do crime. E Ashton estava em Seattle, Washington. Apesar das dúvidas, os inspetores prosseguiram, até para descartar Ashton. Quando pesquisamos os registros do celular de Ashton, descobrimos que no início da manhã do dia 8, o dia dos assassinatos, ele começou a viajar na direção sul da Freeway 5. Um de nossos inspetores começou a rastrear as torres de celular e percorreu o trajeto que começou em Washington e foi descendo para o Oregon e para a Califórnia, até chegar no condado de Oregon no domingo, no dia dos assassinatos, por volta de 8 da noite. Ashton não estava em Seattle, como disse para os detetives. Havia várias ligações feitas pelo Ashton entre os dias 8 e 9. Uma foi para uma empresa de táxis. Outra foi para uma empresa de transporte. Um a um, nós começamos a ligar para esses números de telefone. Um motorista de táxi confirmou que pegou o Ashton pouco depois do assassinato e o levou até o aeroporto John Wayne, no condado de Orange. Eles também contataram a empresa de transporte que levou o carro dele, o Prius branco, de volta para Seattle. Não era possível que um universitário de 19 anos matasse os próprios pais e atirasse no irmão. Mas os inspetores não podiam ignorar o que encontraram. Achamos que era fundamental localizar aquele carro porque podíamos encontrar nele provas do crime, como cápsulas das balas, a arma, luvas. Talvez houvesse sangue das vítimas dentro do carro. Colocamos de imediato uma equipe de vigilância atrás do Ashton. Nós o vigiamos até a cidade de Coronado, para onde Ashton e Miles e toda a família se mudaram pouco depois dos assassinatos. Queríamos reconstituir o caso e torná-lo ainda mais forte. Naquele momento, Ashton estava no topo da nossa lista. Enquanto a equipe de vigilância estava de olho em Ashton, os detetives procuravam o Prius branco dele. O dono da empresa de transportes falou que, na verdade, o carro de Ashton estava ali no depósito deles e que Ashton ainda não tinha ido buscá-lo. Contactamos a unidade de homicídios de Seattle para nos ajudar. Foi feito um mandado de busca para o veículo. O departamento de polícia de Seattle foi até lá e, como parte da busca, abriram o porta-malas. Estávamos trabalhando até tarde no escritório. Eu recebi uma chamada do departamento de polícia de Seattle e eu me lembro claramente que disseram para nós Feliz Natal. Eu fiquei arrepiado na hora. Foi uma tremenda descoberta para o caso. Quando Brad e Andra foram assassinados em 9 de fevereiro de 2014, ninguém suspeitou que o assassino fosse da família. Mas depois de uma exaustiva investigação de um mês, os detetives acreditavam que o assassino era o segundo filho mais velho do casal, Ashton. Usando os registros do celular de Ashton, os inspetores rastrearam o Prius branco dele da Califórnia até Seattle, Washington. Membros da unidade de homicídios de Seattle foram atrás do Prius branco de Ashton e localizaram várias provas, como balas, a roupa escura, as luvas e no porta-mala eles encontraram um rifle da marca Ruger. Eles conseguiram determinar que as balas encontradas no local
correspondiam à arma em questão. Naquele momento, decidimos levá-lo até a delegacia de polícia para um interrogatório mais oficial. Para aquele interrogatório na delegacia de polícia, nossos inspetores debateram sobre a melhor maneira de fazer com que nosso suspeito de homicídio falasse. Nós o deixamos sentado ali, observando ele pelo vídeo para checar o comportamento dele e ver como ele se sentia. Ashton, right now is your opportunity to clear up some facts about this case and investigation. In our opinion, it's not a whodunit anymore. Okay? And we have your car, we have a weapon. We know you're in Orange County at the time of the murders. And really, we want to know why. I mean, at least think about your family. And think about little Landon. I mean, do you think he deserves that? Deserves at least some sort of answers that we can give him? Decidimos apelar para os sentimentos dele, apelar para o que ele fez com o pequeno irmão dele. I know you love Landon. I do, man. I've talked to a ton of people. I know you love your family too. Things happen. Depois de ficar calado durante um tempo, então ele começou a falar. Ashton admitiu que entrou na casa, parou no corredor, bem em frente à porta do quarto dos pais dele, por cerca de 15 minutos. Perguntamos a ele no que ele pensava durante esse tempo. You were looking for other options? What was it that made you come to the conclusion that what you chose to do was your only option? I just thought I had to do it. I felt like I just before I get Ele tinha opções e estava pensando em diferentes formas de lidar com o incidente, o que nos mostrou que houve premeditação. Em poucas palavras, ele disse para nós que culpava os pais dele pelo que ele era. Ashton nos disse que agiu sozinho. Ele disse que não falou dos planos dele a ninguém, nem para os amigos, nem para os irmãos. Durante o interrogatório ou durante todas as nossas conversas com Ashton, ele não falou nada negativo sobre as irmãs. Sempre que mencionávamos Landon, ele se emocionava demais e nunca deu motivo para ter atirado. O mais surpreendente era a ausência de um motivo que fosse claro. Ele disse que não sabia porque matou os pais dele. Ele disse que estragou tudo ao atirar neles. As pessoas tinham as mais variadas teorias do que pode ter acontecido com Ashton. Um ano antes dos assassinatos, Ashton rompeu com a namorada. Isso o levou a ter uma grande depressão. Ele tentou se matar com uma overdose de analgésicos e teve que ser hospitalizado. Ele abandonou a escola e passava o tempo todo fumando maconha e jogando videogames. Ashton pode ter sentido que nunca estaria à altura das expectativas dos pais. Ou será que ele era um garoto mimado que surtou de repente? Sinceramente, não acredito que Ashton matou os pais por dinheiro. Acho que Ashton matou por vingança. Na cabeça dele. Eu estou certo de que Ashton sentiu algo de errado no comportamento dos pais. A motivação dele foi essa. Mas Ashton nunca explicou por que tentou matar o irmão dele. E em seguida tentou matar a irmã. Mas deixou a outra irmã dele em paz. Nós nunca conseguimos entender o motivo. Yesterday evening, homicide investigators arrested Ashton Colby Sachs, the 19-year-old son of the deceased victims. A primeira vez que ouvi
que foi o Ashton, eu fiquei completamente chocado. Eu nunca, em 1 milhão de anos, poderia supor que ele fizesse isso. Eu via o Ashton como um garoto feliz e despreocupado. O detetive me chamou e me disse que foi o Ashton. Fiquei em estado de choque, porque nunca suspeitamos que alguém da família fosse capaz de fazer isso. Em setembro de 2016, Ashton se declarou culpado pelo assassinato dos pais e da tentativa de assassinato do irmão e da irmã. At this time, I can't forgive you for what you did. Maybe someday, but not today. A confissão de culpa foi declarada em setembro de 2016 e o tribunal condenou a prisão perpétua sem direito condicional. Come to mommy, little baby. Come to mommy, huh? Say hello. What's your favorite flavor? Chocolate peanut butter or chocolate fudge? Everyone who knew Andrew and Brad knew how much they loved each other. They're still together. They'll be together forever. Uma parte de mim sente raiva porque eu vi em primeira mão o que ele fez com a família e como isso destruiu e arrasou os membros da família dele. Ele não tinha que fazer isso. Ele teve opções antes de apertar o gatilho. Ele esperou no corredor e fez uma escolha terrível, com consequências péssimas para todos os envolvidos. Foi triste demais, sabe? Eu fiquei sem fala. Eu não sabia o que dizer, mas foi mesmo uma tragédia. Hoje, os irmãos da família Sachs permanecem no sul da Califórnia. E o mais velho, Miles Sachs, está à frente dos negócios dos pais e toma conta de Landon da melhor forma possível. As crianças menores perderam os pais e o irmão naquela noite. É duro imaginar como serão capazes de deixar tudo isso para trás. No momento, acho que estão dando um passo de cada vez e tentando valorizar a família que restou para eles. Com relação ao que o Brad e a Andra queriam, eu acho que eles simplesmente queriam um dia se aposentar num lugar bacana e ver os filhos crescerem e criar os netos ao lado deles. É horrível pensar que a felicidade deles acabou numa única noite.